De repente, senti meu corpo sendo sugado para trás. O vazio infinito ao meu redor desapareceu e fui puxado com força para um lugar que não queria voltar. Para o meu próprio corpo. Não, eu não queria retornar. A paz que senti era indescritível, mas quando abri os olhos, percebi que tudo havia mudado para sempre. Assista até o final para ouvir esse testemunho impressionante. O que acontece no momento da morte? Será que a consciência sobrevive ao corpo físico? Hoje, vamos conhecer o relato impressionante de Anastasia, que viveu uma experiência de quase morte, EQM, durante um procedimento odontológico simples. Ela sentiu sua alma flutuar para fora do corpo, atravessou um vazio cósmico e foi levada para um lugar onde o tempo não existia. Ali, recebeu uma revelação profunda sobre a vida, o amor e o verdadeiro propósito da existência. Mas o mais chocante, ela não queria voltar. O retorno à vida foi a parte mais difícil dessa jornada. Fique até o final e descubra os mistérios que ela trouxe do outro lado. A história de Anastasia começou em um dia comum. Naquela manhã, ela se levantou, tomou café da manhã e saiu de casa para uma consulta odontológica rotineira. Sentia-se um pouco cansada, mas não deu muita importância. Seria apenas um procedimento simples, nada com o que se preocupar. Mas, assim que entrou na clínica, sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Talvez fosse apenas ansiedade, pensou. Afinal, era apenas uma cirurgia dentária. Ela se acomodou na cadeira do dentista, respirou fundo e tentou relaxar. O médico explicou que aplicaria uma sedação leve, suficiente para que ela não sentisse dor, mas sem perder completamente a consciência. Anastasia acenou com a cabeça, fechou os olhos e deixou-se levar pelo efeito do sedativo. No início, tudo parecia normal. Ela ainda conseguia ouvir os sons ao seu redor, o zumbido dos aparelhos, a respiração do dentista, o leve farfalhar das luvas de látex. Mas conforme os minutos passavam, algo estranho começou a acontecer. Seu corpo ficou incrivelmente leve, como se estivesse se desprendendo da cadeira. O primeiro pensamento que lhe veio à mente foi que aquilo era apenas uma sensação causada pelo sedativo. Mas antes que pudesse entender melhor, aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. De repente, sentiu-se sendo sugada para cima, como se sua alma estivesse saindo do corpo. O tempo desacelerou, e quando abriu os olhos, percebeu que estava flutuando, olhando para seu próprio corpo abaixo. Ela conseguia ver claramente sua forma física na cadeira, os médicos trabalhando, a luz brilhante da sala refletindo nos instrumentos. Mas o mais impressionante era que não sentia mais qualquer conexão com aquele corpo. Isso não pode estar acontecendo, pensou. Seu coração deveria estar acelerado, mas não havia mais um coração batendo dentro dela. Seu corpo parecia apenas uma casca vazia, como se não pertencesse mais a ele. Sentiu-se puxada para cima novamente e, de repente, atravessou o teto da sala, como se sua existência não estivesse mais limitada às leis físicas. O ambiente ao seu redor se dissolveu e, em um instante, ela estava em um espaço infinito de escuridão. Mas essa escuridão não era assustadora. Pelo contrário, era acolhedora, como um abraço invisível de paz e tranquilidade absolutas. Naquele momento, Anastasia compreendeu algo que jamais havia imaginado. O corpo físico era apenas uma ilusão passageira. Sua consciência existia independentemente dele. Ela era pura energia. A sensação era indescritível. Não havia dor, medo, ansiedade ou qualquer emoção negativa. Apenas uma paz profunda, como se estivesse envolvida por uma presença amorosa. Pela primeira vez na vida, Anastasia sentiu-se completa. Então é isso. Isso é morrer? Pensou. Mas a morte não parecia algo ruim. Pelo contrário,
Era como se tivesse finalmente voltado para casa. De repente, uma luz surgiu no horizonte desse espaço escuro. Uma luz dourada, brilhante, mas não ofuscante. Ela parecia viva, pulsante, emanando amor e calor. Assim que Anastasia a viu, seu coração, ou o que restava dele, foi tomado por um sentimento de reconhecimento. Eu conheço essa luz. Sem esforço algum, Anastasia foi atraída em direção a ela. Quanto mais se aproximava, mais intensamente sentia amor e paz. Ela sabia, sem que ninguém precisasse dizer, que aquela luz era a própria essência da criação. Quando atravessou o limiar, percebeu a presença de outras entidades ao seu redor. Eram silhuetas translúcidas, emanando uma energia amorosa. Elas não tinham rostos, mas Anastasia sabia que as conhecia. Alguns eram familiares falecidos, outros pareciam espíritos que sempre estiveram com ela, mesmo que nunca os tivesse visto antes. Uma dessas presenças se aproximou dela. Não falou com palavras, mas transmitiu pensamentos diretamente à sua consciência. Você ainda não pode ficar aqui. Anastasia congelou. O que aquilo significava? Mas eu quero ficar, tentou argumentar. Ainda não é a sua hora. Ela sentiu um aperto no peito. Por que não? Naquele lugar, tudo era perfeito. Não havia medo, dor, solidão ou angústia. Era o lar que ela sempre buscou e nunca encontrou na terra. Então, de repente, tudo começou a se transformar. A luz dourada começou a se afastar, e Anastasia sentiu algo puxando-a para trás. Uma força irresistível a arrastava para longe daquele paraíso. Não, eu não quero voltar. Tentou gritar, mas sua voz não existia ali. Lutou contra a força que a puxava, mas era inútil. A velocidade aumentou. O espaço ao seu redor se dissolveu. O calor do amor foi substituído por uma sensação fria e densa. O mundo espiritual desapareceu. E, em um piscar de olhos, ela estava de volta ao corpo. A primeira coisa que sentiu foi dor. Era como se estivesse sendo esmagada pelo peso do próprio corpo. O ar parecia denso demais para respirar. Abrir os olhos foi uma tortura. Ouviu vozes, pessoas se movendo ao seu redor. O dentista e os assistentes continuavam ali, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dela sabia. Tudo havia mudado. Ficou em silêncio nos primeiros dias. Como poderia explicar o que viveu? Quem acreditaria nela? Tudo parecia tão real, mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado em sua vida. Mas com o tempo, percebeu que não poderia guardar aquilo só para si. Algo dentro dela mudou. O mundo material, as preocupações, os problemas do dia a dia, nada mais tinha a mesma importância. Ela se deu conta de algo essencial. O verdadeiro propósito da vida não era acumular riqueza ou status. Era amar. O que realmente importava eram as conexões que criamos, o amor que damos e recebemos. A partir daquele dia, Anastasia nunca mais foi a mesma. Ela deixou a vida corporativa, dedicou-se a ajudar outras pessoas e começou a compartilhar sua experiência para que o mundo soubesse a verdade. A vida não termina com a morte. A consciência continua. O amor é a única coisa que realmente importa. E no final, todos nós voltaremos para aquela luz. O que aprendi com essa experiência? A vida continua além da morte. Nosso verdadeiro lar é um lugar de amor e paz. Nosso propósito na Terra é aprender, evoluir e espalhar amor. E você, já ouviu relatos parecidos? Acredita na vida após a morte? Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para mais testemunhos impactantes. Que Deus abençoe a todos.